Gerais Podcast, edição número 8, eu sou Davidson Padrão. Todas as sextas-feiras, aqui na TV Gerais, ao meio-dia, recebemos um novo convidado. Hoje recebemos ele que é autor do livro Como Proteger Seu Patrimônio na Prática, Gerando e Mantendo Riquezas. É professor universitário da Faculdade de Direito Santo Agostinho, do campus Sete Lagoas, desde 2012, ocupando atualmente a cadeira de Direito Empresarial nas matérias Títulos de Crédito, Falência e Recuperação de Empresas. Já lecionou Economia e Direito das Obrigações, é mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, é também pós-graduado em Direito Tributário pela Faculdade Milton Campos, tem MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O currículo é grande, viu? Ayrton Romano Silva Júnior, vou ter a liberdade aqui de chamá-lo como Juninho Sinonô. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, por aceitar nosso convite, Juninho. David, eu te agradeço e dar os parabéns não ter errado meu nome. Geralmente o pessoal vai ler o Ayrton. Todo Juninho tem um nome complicado, né? Porque se fosse Paulo, Antônio, não era Juninho. Ia ser mais fácil. Né? Aí o cara vai ler Ayrton, eu falo, é Juninho. Então você está de parabéns, sua leitura está em dia. Gostei de ver. Muito bem, gente. Muito obrigado, então, pela presença aqui no Gerais Podcast. E você, já quero começar falando disso, você que vai ter um programa aqui na TV Gerais, né? Os bastidores da notícia, eu já quero começar te dando as boas-vindas, ainda não tem data, mas já quero te dar boas-vindas para o nosso time aqui, a TV Gerais, que está expandindo o canal aqui para a região de Sete Lagoas, canal 26.1 digital. Queria agradecer toda a TV Gerais, principalmente o Humberto. Agora eu soube que a família Fernandes toda é da área também, os filhos também estão aí. Uma alegria muito grande, a empresa consolidou lá em Paropeba, está expandindo, e o Humberto, além de ser uma pessoa amiga, além de ser um comunicador, tem todo o nosso respaldo, nosso respeito, e o orgulho é meu de estar aqui fazendo parte dessa equipe. Obrigado a você também por me trazer aqui. Juninho, queria começar falando um pouquinho da sua história. Claro, pode falar aí o que você quiser. Conta aí pra gente suas origens, sua família, né? Cara, esse negócio de família é uma coisa muito engraçada, né? Eu sou muito vinculado a meu pai, Juninho Sinonô. Sinonô não é sobrenome, Sinonô é um apelido que não tinha o Júnior no Ayrton. Eu tive o Júnior, então o Ayrton era um nome realmente difícil, e meu pai nem ele sabia porque ele tinha o Sinonô de apelido. E eu falo que é uma coisa assim um pouco diferente, porque eu não tenho família. É até engraçado por causa do meu pai, minha família é muito pobre. Meu avô era de Fortuna de Minas, minha avó era de Paropeba, meu pai é de Inhaúma, e meu avô chamava Benjamin Antônio da Silva. Minha avó chamava Venceslina Camila da Silva. Então a gente não tinha sobrenome. Então meu pai tinha um nome, mas como é que meu pai ia chamar? Ayrton Silva Silva. Então meu pai chama Ayrton Romano Silva, porque olharam no calendário e o dia que ele nasceu era dia de São Romano. Então ele chama Ayrton Romano Silva. Então era uma família muito pobre. Meu avô ele tinha 4ª série de grupo, minha avó não chegou a estudar. Começaram a trabalhar desde cedo, meu avô a única coisa que ele fez foi trabalhar e desbravaram o comércio. Eu falo muito hoje que o que a gente tem é fruto de 100 anos, mas é uma família que sempre trabalhou muito, investiu no ramo imobiliário, numa cidade que estava começando e aí teve uma prospecção e um avanço. Eu da minha família fui o primeiro a formar, meu pai não era formado, meu avô não estudou. Formar graduação, que graduação, você fala? Uhum. Você falou do meu currículo aí, eu acho que eu estudei tanto até para... como forma de justificar a minha família, eles queriam muito alguém que tivesse diploma, e eu sempre me empenhei muito para compensar esse lado, afinal de contas eu peguei a parte mais fácil, meu avô fez a mais difícil, meu pai também da mesma forma, então o mínimo que eu podia fazer era estudar e melhorar aquilo que a gente já fazia. Fora isso, eu sou de Sete Lagoas, sempre morei em Sete Lagoas, nunca mudei de Sete Lagoas, estudei indo e voltando, nossos negócios comerciais são em Sete Lagoas. Então é uma cidade que eu tenho muito amor, muito apreço, sou muito bem recebido, gosto muito de comunicação. Não é o seu caso, que é um talento familiar, sua família é da comunicação. O meu começou como um hobby que acabou se tornando uma coisa séria. Mas advogo, sou advogado, sou comerciante, sou professor também, tudo muito vinculado ao direito ao imobiliário e sou comunicador, que tenho aí hoje a mesma seriedade como qualquer outra profissão. Você tem irmãos, não? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Uma irmã e um irmão. E casado, não? O meu irmão mais velho é divorciado, minha irmã solteira e eu sou solteiro também, não casei. E sem filhos solteiro também. No estado civil não tem casado, não.
Ô Juninho, e você escreveu um livro, né? Como proteger seu patrimônio na prática, gerando e mantendo riquezas, né? Esse livro surgiu aí dessa sua experiência e da sua família também? Conta um pouco desse livro. Sim. Quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 7 anos. E eu cumpri todo o projeto de organograma dentro da empresa. Comecei como office boy, fui para cobrador, fui para escritório dentro das empresas de casa. Isso da sua família, né? E fui estudar. Quando eu fui estudar direito, eu tinha na minha cabeça que é o tempo que eu tenho para aproveitar, aprender o máximo que eu possa adequar no meu negócio. E assim foi. Nesse meio termo, eu vi que eu tinha muita dificuldade de acesso às informações. Por exemplo, o que a lei fala a respeito de relação de irmão, o que a lei fala a respeito de constituir empresa imobiliária, e o que eu gastei aí 12 anos de estudo para aprender, eu pus num livro. É um livro que eu queria ter tido quando eu fui procurar informações. Então esse livro ele é resultado, ele foi uma tese de mestrado, minha tese de mestrado, eu usei ele como base, e ele ensina de forma prática, porque tudo que você procura no direito é de forma muito ampla. Você quer saber uma coisa, você vai pegar um livro de 200, 300 páginas, refletir, eu não quero reflexão, eu quero saber o que fazer. Então esse livro, ele nada mais é do que aquilo que eu fiz para proteger o meu patrimônio. Então a questão de constituir uma holding, qual é o melhor formato de uma holding, SA, limitada, tudo que eu precisei fazer, que eu gastei 30 livros, eu coloquei num livro, para que quem tem a mesma necessidade, queira saber, tenha um manual prático. Então é para isso que ele serve. Trata da proteção do patrimônio que você construir. Não só que você construir. Talvez quando você pensa em construir, você já comece da forma certa. Eu venho de uma empresa familiar. Então, segundo os estudos, 70% das empresas elas quebram antes de passar para a segunda geração. 30% das empresas chegam na segunda geração. 13% das empresas chegam na terceira geração. E menos de 4% chega na quarta. Por quê? Muitas vezes porque o olho do dono não é o mesmo do filho. As pessoas têm a mania de associar os filhos à expertise do pai. É porque é filho de fulano, eles imaginam que vai ser tão bom quanto. E os números não mostram isso. Então, a forma de organização societária, de planejamento, é a forma que o fundador tem de garantir que a sua empresa dê sequência, inclusive nas próximas gerações. Evita briga, evita disputas. Ele já consegue fazer isso tudo antes de morrer. Então, esse trabalho meu, ele te dá uma direção para quem tem ou para quem vai ter, que já começa da forma certa. Porque, às vezes, a pessoa quer organizar o seu negócio depois que ele já está grande. Por que não começar certo? Então, ele te dá esse norte, é para isso. E no meio do caminho também tem como corrigir, né? Claro, tem como corrigir, mas o ideal é começar certo, porque é muito mais, eu falo isso muito na construção, é muito mais fácil você construir algo novo do que reformar algo. A reforma é sempre pior. Mas se já começou errado, é melhor que conserte antes que dê algum problema. Mas falou de bens, meu amigo, sempre vai ter problema. Tem muita família aí precisando de sua consultoria. Viu? Tem muita família aí precisando de sua consultoria. Mais perto do que você imagina. Não, e eu te falo uma coisa. Tudo que eu fiz com meu pai em vida. Depois da morte dele, eu precisei usar. Isso é lógico. Você sabe o que acontece? Você tem uma pessoa que é o detentor da ideia do negócio e você tem 5 filhos. Um exemplo, um número. Enquanto ele está aqui, ele mantém os 5 filhos em harmonia, porque ele é o detentor. Quando essa pessoa falta, primeiro o que era 5 multiplica. Não são 5 filhos, são 5 famílias daqui, sendo que a fonte é a mesma. E são 5 ideias diferentes. Não, e às vezes envolve mais filho, às vezes envolve genro, nora, né? Então, quando envolve antes. Né? Então é por isso, porque hoje as grandes empresas, elas não permitem mais, você pega aí Votorantim, Rodobens, elas não permitem mais que filhos façam parte da empresa. Ou se forem fazer, eles precisam passar por um processo seletivo. Eu vi um caso bem recente, inclusive em Sete Lagoas, aliás louvável, né, se não me engano, do Grupo Santa Helena, que eles até divulgaram isso, né? Eles já montaram já com os filhos já toda uma estruturação para fazer a transição da geração, né? Da próxima geração de administradores, louvável, inclusive. Uma empresa sustenta várias famílias. Várias famílias quebram a empresa. Não tenha dúvida. Então você precisa organizar aquilo.
o seu legado é aquilo que você deixa, ele tem que perpetuar na sua ausência. Então a sua empresa não pode ser sua empresa. Você tem que dar condições que na sua falta a sua empresa seja muito maior que os seus herdeiros. Você sabe por que as pessoas quebram as empresas por achar que elas são donas? Não, a sua empresa, primeiro que ela tem o CNPJ, então ela tem vida própria. E a finalidade da sua empresa não é te sustentar, é gerar emprego, é gerar riqueza, é pagar tributo. E nisso você ser beneficiado. Mas as pessoas acham que eu sou dono. Não, você não é dono da empresa, cara. Ela tem vida. Você pode ser sócio, você pode ser acionista. Aliás, é um organismo que tem que sobreviver, inclusive, sem você. Né? É isso que eu estou falando. Ele tem que sobreviver forte. Então, é uma função social de qualquer empresário que construiu um legado, que ele prepare a sua empresa para sobreviver na sua ausência. E prepare os seus herdeiros para respeitar a força do... Por que eu quero te dizer? Cara, isso é muito normal. Você tem 5 filhos. Provavelmente desses 5 filhos, se for muita sorte, um tem a expertise do pai. Um tem o dom que o pai tem. Isso é errado? Não. Isso quer dizer que os outros vão ter prejuízo? Não. Os outros podem continuar vivendo da empresa. Mas isso não quer dizer que ele é filho, que ele tem necessariamente a obrigação de continuar trabalhando na empresa, porque a empresa tem que ser maior. Então, o pai tem que perceber, o fundador, já vi que esse fulano não vai dar certo. Isso não quer dizer que tira o direito dele. Mas não é porque a pessoa tem uma ligação sanguínea que ela tem que ter o direito de participar da empresa, porque a empresa, às vezes, funciona de forma diferente. A empresa, às vezes, ela está na contramão daquilo que um sócio pensa. Então, há essa confusão de paternidade entre o fundador. Com paternidade, a empresa não é mãe de ninguém. Exatamente. Né? Então é isso que as pessoas precisam entender, profissionalizar. E da mesma forma que você acha, eu precisei disso na minha família. Eu precisei disso na minha família. Se não fosse o que eu fiz e que eu coloquei nesse livro em vida, provavelmente minha empresa era da umas aí que não tinha chegado à terceira. Graças a Deus já está na terceira geração, então eu faço parte dos 3%. Mas assim, se olhar isso numa forma geral, quando você fala que 30% vão para a segunda geração, quer dizer que 70% quebra por despreparo de organizar como vai ser na falta aí do fundador. E às vezes poderiam ser grandes empresas, geralmente né? São, poderiam grandes empresas para sustentar essas famílias, né? Para gerar emprego, né? Você está indo longe, cara. Vem em Sete Lagoas e começa. A gente não vai falar nome porque não é legal. Mas nós tínhamos supermercados aqui enormes que quebraram. Nós tínhamos casas de material de construção aqui enormes que quebraram. Nós tínhamos concessionárias aqui enormes que quebraram quando passou para a segunda geração. Estou te falando que você não precisa ir longe. Não, só você lembrar, na nossa década de infância aí, tinha rede de supermercados aí enormes, que não era Santa Helena, que tinha 5, 6 casas. Né? Nós tínhamos aí redes de concessionária que os herdeiros não deram conta. E às vezes é só ter cabeça, né? Uma fala sua que eu achei bem interessante, né? Até lá no seu Instagram, você fala que todo empreendedor pode ser empresário, e tem muito a ver isso, com isso que a gente está falando, mas nem todo empresário é empreendedor, né? Tem isso muito a ver, né? Eu gosto muito de falar. Legalmente, eu gosto muito de falar que eu sou comerciante. E não existe mais comerciante legalmente. Não existe mais. O que você é? Comerciante. Comerciante, ele fazia parte do Código Comercial. E o Código Comercial acabou, foi em 2001, com o Código Civil, 2003, não me engano. Hoje, a palavra certa é empresário mesmo. Empresário é todo aquele que exerce atividade empresarial, ainda que ele não esteja formalizado. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: quando qualquer um pode ser empresário, se você tiver um CNPJ, você já é empresário. Né? Mas a mentalidade... Agora não, agora eu falo assim, nem todo empreendedor pode ser empresário, mas nem todo empresário pode ser empreendedor. Porque eu gosto do comerciante, que era a minha palavra. Comerciante é aquele cara que vai pro balcão, é aquele cara que vende na chuva ou no sol. Você conhece tá gente na veia, que né? que sabe fazer acontecer sem precisar do CNPJ. Então, eu não gosto da palavra empresário, eu acho muito pomposo, eu gosto de comerciante. Se você me chamar de comerciante, porque comerciante é aquele cara que chega e faz e vende, e tá aí, não, eu consigo, e vende sapato, e vende caneta, e vende carro, tudo para ele. O vendedor, é a questão da mentalidade. O vendedor, o comerciante, vende qualquer coisa. Agora, né? empresário é qualquer um que tem um CNPJ. Você pode ter um CNPJ, você pode ter herdado a empresa,
mas você não tem a veia do comércio. Então nós estamos fazendo um podcast aqui, o que menos precisa é estrutura, apesar da gente ter uma excelente estrutura, a gente estaria tendo essa conversa em qualquer lugar. Então nós somos comunicador, falando certo ou falando errado. Agora tem jornalista, tem radialista, todo mundo fala, você é radialista? Não, eu sou comunicador. Porque o comunicador ele vai conversar com rádio ou sem rádio. E a mesma coisa do empreendedor e do comerciante. Você vai ver o empreendedor, vai lá no terminal rodoviário, você vai ver gente, grandes empreendedores. Tem gente que... Eu tenho uma senhora ali do Coco, eu gosto muito de sentar lá. Ela está ali aqui há 15, 20 anos ali na Lagoa Boa Vista, que tem um trem, a mãe e a filha. Ela chega lá, te chama pelo nome, já sabe quanto você quer. Tem um garçom, eu almoço muito num restaurante na Paulo Frontinho ali. Eu sento e ele já traz a bebida que eu quero antes de eu pedir. Exatamente. Então isso aí é um cara que é do comércio. Já sabe, né? Já sabe. Ele é mais empreendedor às vezes que o dono. Eu vou muito ali na cabana do peixe também, eu já chego lá, o pessoal já chega, o garçom já sabe a cerveja que eu tomo, ele já sabe o peixe que eu gosto. Entende? E aí até o time, você vê um empreendedor, porque eu falo que empreendedor, as pessoas acham que são donos. Empreendedor pode ser até dentro de casa, empreendedor é aquele que empreende. Até o funcionário dentro da empresa, ele pode empreender. Exatamente. Aí a mãe que organiza para que o filho seja médico e consegue, ela é empreendedora. Só que o empreendimento dela é diferente. O empreendimento dela é conseguir o filho formar. Se ela faz isso de forma organizada, planejada e consegue, ela está empreendendo. Tudo que a gente dá em prol de um resultado maior do que você deu, é empreendedor. As pessoas acham, eu não tenho dinheiro para empreender. Você não tem braço? Você não tem perna? Vai empreender com os recursos que você tem. Se você tiver lucro positivo, você está conseguindo. Então, às vezes, até o time da garrafa, você chega num restaurante, você quer ver uma coisa mais... E quando a gente mexe com isso, tudo é empreendedor. A gente chega num hotel, a gente fala, essa geladeira tinha que estar aqui, se ela tivesse aqui, a gente ganhava mais. Se a gente senta num restaurante... Você senta num restaurante, o cara é o bom garçom, ele não espera nem você pedir a cerveja. Já sabe ali. Ele não espera nem pedir a cerveja. E quanto mais, ele já enche seu copo e tira com a garrafa um pouco a mais. Tem lugar que você vai que você fica lá esperando. Eu falo, gente, quantas cervejas eu podia ter bebido aqui? Quantos pedidos? Então isso tudo está ligado, não com o CNPJ, mas com a mentalidade e a essência que você tem, seja para ser o que for. Às vezes a pessoa nunca foi em medicina e sabe consertar alguma coisa, sabe se você está passando mal, isso tudo é essência, é dom. Então o empreendedor nato, falo positivo, porque você também pode ser um empreendedor, nada que você faz dá certo. Então esse aí eu vou desconsiderar. Mas o empreendedor, o comerciante nato, ele tem essência, ele não precisa do CNPJ para isso. Mas tem como buscar esse conhecimento também, né? Perfeitamente. Então, assim, hoje, isso é muito interessante, que hoje, primeiro, qualquer coisa que você for fazer, principalmente ganhar dinheiro, precisa de conhecimento, informação, técnica. Tem como quem não tem R$1 ganhar dinheiro aprender? Tem, se você aprender como fazer. E hoje você tem acesso a todo tipo de informação. A forma de conhecimento mudou. O conhecimento era limitado a banco de escola e faculdade. Hoje não. Hoje você tem conhecimento ao que você quer de forma objetiva, gratuita, o tempo todo na internet. Você tem YouTube. Essa questão da democratização das informações, e a pandemia trouxe muito isso. Otimizou isso, né? Muito, porque o que acontece? Você tinha, por exemplo, até no ramo de shows. Você tinha que ir num show para você ver um show, você pagava caro. Os artistas, eles sumiram, eles precisavam mostrar o trabalho. Tanto que surgiu a tal da live. Então, todo mundo que tinha algum conhecimento técnico foi obrigado a expor o seu conhecimento, porque senão ela ficaria no anonimato. E hoje o profissional, inclusive, tem até uma segunda profissão, né? Que é essa de ir para a rede social mesmo, de divulgar o trabalho. Na pandemia não tinha nada. A única forma de você mostrar o que você sabe fazer de melhor era dando o seu conteúdo. Isso é muito bom. Então, o que eu quero dizer? Se você quiser aprender a cozinhar hoje, você vai cozinhar bem se você aprender. Então, o conhecimento hoje, ele expandiu muito. O que você quer fazer? Eu quero abrir um negócio e não sei. Vai procurar conhecimento específico. Eu ainda falo muito que o nosso sistema educacional é completamente defasado, porque ele não está enxergando isso. Existem algumas coisas que deveriam vir do ensino fundamental. Inteligência emocional. Porque os jovens hoje eles são preparados para passar no vestibular, mas eles não são preparados para tomar bomba. Para ser frustrado. Né? Eles não. Eu falei isso no meu programa de sábado na Muzirama. Foi até no futebol que o goleiro do Cruzeiro foi mandado para o Grêmio por causa de um problema que ele teve. Na nossa época, até do próprio Fábio, eu sou atleticano, mas o Fábio tomou gol de costas e foi obrigado a ficar lá, enfrentar o problema. A nossa geração é assim.
A gente tinha que enfrentar Enfrenta, o problema. Brigou com o irmão, senta um de frente com o outro, vai pro canto. Eu já cansei, ó, eu acho que hoje não pode mais, mas eu encho a mão das modalidades de cor que eu já tomei. Que eu já tomei de havaiana, de mangueira, eu já tomei de vara. de samoa. Minha avó tinha vara. Vara de marmelo, que era que doía, mas a gente já sabia. Não que se deve bater. Eu tinha dois, minha mãe não me batia não, sabe? Mas ela colocava de castigo, só que minha avó batia. Então eu tomava era das duas. Minha mãe colocava de castigo e minha avó de vara. Eu agradeço as varadas que eu tomei. Eu agradeço as varadas. É lógico que não estão falando, você não pode bater. Gente, a criança, ela não aprende. Tem criança que precisa de tomar um eu costumo dizer que o não educa mais que o sim. Né? Então é isso. Então, aí voltamos ao conhecimento. Eu falo que eu sou professor de faculdade. Eu falo, olha, tá tudo errado, cara, porque não tem educação financeira na escola. Tinha que ter. Não tem educação política. Não é assim na doutrina, é diferente. É iniciação. Mas você tem que iniciar, ensinar. Olha, se vota no vereador, é assim. O nosso sistema ele é proporcional. Se vota nisso. A ideologia da direita é assim, da esquerda é assim. Então falta educação política, educação emocional, educação financeira. Isso tinha que ser lá no ensino médio. Então agora não. Você tem conhecimento aberto, mas você tem que saber procurar. Mas se uma pessoa quiser falar, olha, agora eu quero mexer, eu gostei do podcast. Ele vai entrar lá no YouTube e vai saber o que ele precisa comprar, jogo de luz. Então, hoje, todo mundo tem acesso, mas tem que procurar conhecimento. Não adianta achar o achismo, inclusive sobre o que não fazer. Né? Então, nós estamos falando aí, a gente estava falando de empreendedorismo. Existem metodologias de empreender, estudo de mercado, questão de custo, você aprender questão de percentual. E, além disso, nós temos Sebrae, nós temos Senac, que pode sim lapidar uma pessoa que nunca vendeu nada e torná-lo um grande empreendedor. Agora, o conhecimento de aprender a fazer riqueza, né? Você acha que é mais fácil fazer riqueza ou manter riqueza? Manter riqueza. É muito pelos números que eu te dei. Não, mais fácil é fazer. Manter é muito mais difícil. Manter é muito por vários fatores. Por quê? Vamos lá. Primeiro, os números comprovam. Você manter uma riqueza, você fazer, basta se acertar uma vez, basta você herdar, basta, se você quiser ir para o caminho ilícito, você tem uma série de coisas que vai te tornar. Aí tem muitos caminhos. Basta né? você ganhar. Por que, aqui eu te respondo, por que a maioria das pessoas que ganham na loteria não consegue manter o prêmio? Por que a maioria das pessoas que ganham no Big Brother não consegue manter o prêmio? Porque manter é muito mais difícil. Primeira coisa, o dinheiro não pode ficar parado. O dinheiro parado, primeiro que você não usufrui dele, o dinheiro não foi feito para ser admirado, ele foi feito para nos servir, e ele vai perdendo valor. Então, se ele vai perdendo valor, você tem que colocar ele no lugar certo. Depois que o dinheiro que sai, se você colocar ele no lugar errado, ele nunca mais volta. Então, existe uma diferença de investimento e de gasto, que as pessoas não conseguem ver isso. Uma coisa é você comprar. Juninho, eu comprar um carro é bom ou mal? Investimento ou é gasto? Depende. Comprar um celular é investimento ou é gasto? Depende. Se você compra um carro e vai trabalhar de Uber, é investimento. Porque o carro é ferramenta para pagar a si próprio e gerar riqueza. Se você comprou um carro e pôs na sua garagem, aquele dinheiro está perdido. Está perdido até porque se você for revender, o preço vai ser menor. Só de tirar da concessionária já caiu 20, 30%. E aí é errado comprar um celular de 10 mil? Não sei, para que é? Para que é? Você trabalha com mídia. Para você, isso vai potencializar a sua visibilidade. É um investimento. Agora, você vai comprar porque está todo mundo comprando. Você vai comprar porque é legal, é gasto. Isso aí, seu dinheiro está indo embora. Então, existe uma série de questões que você tem que olhar. E dinheiro na mão é vendaval. Não tem nada melhor do que fazer o que a gente quer. A diferença do grande empreendedor e do empreendedor fraco é: o empreendedor faz o que deve ser feito, depois o que ele quer fazer. As outras pessoas fazem o que querem, se der tempo, faz o que deve. Então existe uma grande diferença. Você tem que pôr seu dinheiro para trabalhar. Tem um livro que fala Pai Rico, Pai Pobre. É um best-seller. Clássicos, né? E uma parte lá ele fala que rico é quem vive dos juros dos juros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cara... Vamos um exemplo fácil aí. O Davi ganhou lá 3 milhões no Big Brother. Se ele quiser ser rico, ele pode ser rico com esse dinheiro a vida inteira. Se ele não quiser gastar, ele vai para o mais conservador com a aplicação financeira, 3 milhões de reais para ele
dá 30 mil por mês. Então, se ele viver de 30 mil por mês e se a realidade dele for de 30 mil por mês, ele vai ser rico a vida inteira. Só que ele não pode pegar... Mas o que ele faz? Não falei ele, mas o que ele faz? Pega esses 2 milhões, compra um apartamento, pega esses 2 milhões, compra um carro, e esquece que isso tudo... Não, como é que ele vai? Ele não vai viver, não. Ele vai pegar os 30 mil por mês, e com 30 mil por mês ele vai comprar um carro, e com 30 mil por mês ele vai comprar um apartamento. Você consegue ver a diferença? Por que é mais difícil manter? Ah, mas o dinheiro está lá. Não, meu amigo, aqui, ó. Aí, mas 30 mil eu não consigo comprar uma casa. Então você vai financiar uma casa que você pague com 30 mil, vai pagar 2 mil. Ah, mas eu não consigo comprar uma Mercedes. Então você não pode ter uma Mercedes, porque você não tem... Você não consegue bancar. A sua renda passiva não permite. Então é muito mais difícil você ter... Olha para você ver, vamos supor que o carro custa 100 mil. E você tem 3 milhões, você concorda comigo que é difícil demais você não ir lá? Eu estava vendo então é isso. Um caso recente de uma pessoa que recebeu uma indenização, acho que foi daquela da Vale, recebeu 400 mil reais, e perguntaram para ele o que ele fez com o dinheiro. Ele gastou tudo em 20 dias, com mulherada, bebedeira, pensa bem. Não, e aí a gente entra muito na questão de que é a questão da mentalidade, né? A riqueza... Na Bíblia fala, né? Jesus manda, mudai-vos vossas mentes, tudo é mental. Ser rico é mental, não é financeiro. O dinheiro é emocional. O dinheiro é extremamente emocional. Porque você está com raiva, você gasta. Você está feliz, você gasta. Você está triste, você gasta. A pessoa, se você for olhar as maiores fortunas, principalmente as brasileiras, eu falo de bilhões, tá? Começaram com pessoas que não tinham dinheiro nenhum. Existe algum segredo do sucesso? Tem. E isso foi comprovado pela ONU. Na década de 60 foi feito um estudo por Harvard. Harvard teve uma curiosidade. As pessoas muito ricas teriam alguma coisa em comum? E aí, contra a ONU, a ONU tinha essa dúvida. As pessoas muito ricas teriam alguma coisa em comum? E contratou Harvard. Na década de 60, foi feito um estudo com 200 milionários espalhados pelo mundo. Espalhados pelo mundo. Pessoas completamente diferentes, países diferentes, e foi constatado que eles tinham 30 comportamentos semelhantes, que foi reduzido, até indico, isso se tornou o que muita gente conhece, é o curso Empretec do Sebrae. Eu fiz Empretec. O Empretec, você sabe que é pautado nisso? Sim. Nesse sim, estudo? Sim. Então você viu o Empretec. Então você sabe o que eu estou falando. Existem 10 características que são nítidas, independente da religião, e essas características, elas são emocionais. Eles falam que são as características do comportamento empreendedor, não é né? dinheiro, não é dinheiro, porque senão o dinheiro nunca teria trocado de mão, ficaria na mão de quem começou com ele desde o início. Então as pessoas que são ricas, elas são ricas não é porque elas têm dinheiro, elas têm um comportamento que as levam a ter dinheiro. Aí você vai entrar... E é engraçado, interessante. Mas eu dou errado. Inclusive, na média dessas pessoas, elas, em média, quebraram 3 vezes antes de se tornarem bem-sucedidas. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que elas são resilientes. Quer dizer que elas são flexíveis, elas não permanecem no erro. Então, isso tudo é comportamento. Senão, essas empresas que a gente falou seria vitalícia. Então a questão comportamental ela pesa muito. E o dinheiro, aí você vai ver os caras. Você pega aí, por exemplo, Warren Buffett, que está sempre entre o segundo mais rico do mundo. Hoje ele é um dos maiores acionistas da Coca-Cola, é sócio aqui da Ambev. O Warren Buffett mora na casa dele em Atlanta, é a mesma casa desde a década de 70. Você pega aí o Bassi, que é o maior acionista brasileiro. O Bassi ganha acho que 3 milhões por mês em dividendos, que até pouco tempo andava de metrô. Pega essa turma e fala... O Elon Musk... Não sei se você sabe, ele fala por aí que ele não tem casa, que ele fica na casa dos amigos. Esses caras são miseráveis. Não são miseráveis. A mentalidade deles não é porque eu tenho dinheiro que eu tenho que... O Warren Buffett tem avião, o Warren Buffett, o cara tem tudo que ele quer. O Elon Musk tem tudo que ele quer. O Buffett anda de metrô porque ele não precisa mostrar carro para ter o que ele tem. Agora é um cara que o prazer dele é sentar, fazer os números, trabalhar a favor dele. Então ele não precisa mostrar. Não é que eles não têm uma casa questão de prioridade também, o que você quer mostrar, né? Exato, é porque eles fazem o que eles querem fazer. Então aí que está o dinheiro emocional. As pessoas costumam usar o dinheiro para fazer aquilo que os outros querem que elas façam. Como que você tem o dinheiro que você tem, Davidson, mas você está usando uma blusa dessa? Como que você tem o dinheiro que você tem, mas você não foi para a Europa? Às vezes, cara, você gosta de pescar.
Às vezes você gosta de comer dobradinha, e o que há de mal nisso? Às vezes você está pouco se lixando para onde você mora, porque você viaja tanto, que é muito... Aí você não olha, ele mostra só o defeito. O Elon Musk, ele não tem casa própria, mas o cara só fica em hotel 5 estrelas. Então é a questão também do detentor do dinheiro fazer o que ele quer, e não o que as pessoas querem que ele faça com o dinheiro. Entende? Eu recebi uma pergunta uma vez, eu estava morando num apartamento, a gente tem um conjunto de apartamentos ali em frente ao Hotel Riviera, é um conjunto classe média, e eu morei ali um tempo, fui morar lá por 2 motivos. Primeiro, porque estava com uma demanda alta, tinha muito apartamento vazio, eu tenho essa mania de ir para onde tem problema, para tentar consertar, e eu estava construindo um outro prédio, que é onde eu iria morar. E aí uma pessoa me questionou, é um absurdo você morar ali, no seu apartamento, e a gente falei, pô, velho, será que eu tô... Aí eu assustei, eu falei, opa, eu não estou morando no meu apartamento, estou morando no meu prédio, e eu estou construindo um outro, e eu teria que pagar aluguel, por que eu não posso ficar... Qual sentido faz eu pagar aluguel, sendo que eu tenho um apartamento vazio, por mais que não seja como ele quer... Às vezes, se a gente não se monitorar, a gente cai nessas pegadinhas. A gente cai, não me importa onde ele mora, não importa o que ele faz, dentro da minha estratégia, era o momento de eu estar ali. Entende? Aí o cara quer me ensinar, meu pai falaram isso com ele uma vez, Sinonô, você tá muito pão duro, eu vou te ensinar a gastar dinheiro. Ele falou assim, não precisa me ensinar a gastar, não, me ensina a ganhar, que gastar eu já sei. E aí as pessoas não olham para a realidade própria, e às vezes nem a gente, né? A gente entra nesse mundo do que o outro acha, do que o outro quer. Não precisa ser grosso, mas você precisa entender, respeitar a sua realidade. Só eu sei o que eu passei para estar aqui. Só você sabe o que você passou para estar aqui. Só você sabe o que você passou para você hoje ter um programa seu. E aí agora que você tem, um monte de gente vai te ensinar um monte de coisa, mas nenhum deles tem o programa que você tem. Né? Então são questão de valores e preço. Valor não tem preço. Então não é porque... Eu gosto muito de ver o Ratinho, às vezes. O Ratinho mantém a essência dele, não sei até onde é o artístico. Você está aqui hoje, vamos supor que você vai para um grande canal de televisão. Você vai deixar de ser o Davidson que te trouxe até aqui? Você vai deixar de comer aquilo que você gosta de comer com sua mãe? Por quê? As coisas têm que servir para você. Não é você... Aí as pessoas caem nesse turbulhão. Se a gente não se monitorar, a gente acaba caindo realmente nessas pegadinhas. Mas a gente tem que sentar, orar e vigiar, né? Você citou muito não, você citou aí a Bíblia, né? Como é que é essa sua relação com Deus? Cara, eu sou cristão, eu tenho 2 momentos de relação com Deus. Eu fui criado, meu pai era muito católico, era um católico que orava muito, tinha o tempo de orar, muito discretamente, não ia na igreja, mas muito discreto. Eu via meu pai tinha muita gratidão a Deus, era nítido, agradecia a Deus o tempo todo, uma coisa deu errado, eu falei, não, porque Deus quis, vai dar certo. Eu tinha muito essa presença do lado do meu pai. Minha mãe, na minha juventude, virou testemunha de Jeová, então foi para um lado mais radical, e onde eu entrei com ela, fiquei até os 14 anos como testemunha de Jeová, e saí, meu pai falava, sua mãe é muito radical, mas não perdi essa questão de... E fiquei no meio termo nisso aí, nos meus 14 anos aí, até os meus 30. Por que até os meus 30? Nesse meio termo, orava muito, acreditava muito em Deus, cheguei a procurar, fui espírita nesse tempo, fui espírita num buraco. Só que chegou um momento, com 29 meu pai morreu, meu pai era a maior referência, e não tinha mais ninguém acima, porque meu pai era filho único, eu não tenho tio. Então minha noção de família é muito enxuta. Esse meu irmão hoje, que meu irmão apareceu depois da morte do meu pai, é um grande amigo, mas apareceu depois, tinha uma irmã mais nova, que também... Então eu fiquei ali à deriva. E aí, cara, eu fui no fundo do poço. Emocionalmente falando, eu senti um ano depois, porque meu pai, a gente era mais irmão, amigo do que pai e filho, a gente morava junto. Depois de um ano eu senti e fui pro fundo do poço. E aí foi quando eu comecei a ouvir algumas coisas e tal, e tive acesso a Jesus mesmo. E é engraçado a gente falar isso, porque eu tinha um preconceito com música gospel, de crente, e foi não. E aí eu comecei alguns milagres acontecem. Milagre acontece o tempo todo na nossa vida, só que a gente não percebe. Foi onde eu conheci Jesus, eu estava no fosso, eu estava em casa.
Uma pessoa me mandou uma mensagem, você está bem? Pessoa evangélica. Eu falei, estou bem, graças a Deus, é porque eu tive uma visão, você no escuro, você está no meio do escuro, sozinho, uma pessoa distante, Covid, e eu assustei, eu estava no quarto escuro. E Jesus mandou te falar que Ele te ama. Eu vou orar para você aqui. Se você quiser, ore comigo por 40 dias, que você vai levantar. Eu falei, não estou fazendo nada mesmo, já estou no... E comecei a orar, e comecei a ler a Bíblia. E assim, cara, eu tive uma paz, porque o que acontece? A presença de Deus, ela te dá paz. Paz não quer dizer falta de problema. Paz quer dizer estar tranquilo ainda que o problema exista. E aí eu tive um relacionamento muito próximo de Deus. Eu tinha meu pai como minha maior referência e idolatria. Quando você entra e aproxima no cristianismo de Deus, você vê que tudo que acontece, primeiro, Romanos fala, tudo conspira a favor dos que amam a Deus. Meu pai nada mais é ou foi do que um presente que Deus me deu para que eu cumpra o meu propósito. Então, meu Deus é meu pai, meu Deus é Deus. Então, tudo que acontece de bom e de ruim, Deus te proporciona, mas Ele é seu pai, e o que eu tenho hoje é Deus. Então eu fiquei muito mais tranquilo. Os meus próprios negócios, eu estava construindo. Eu tinha uma construção com 40 pedreiros, no meio do Covid. Era uma construção que era para durar 5 anos, já estava indo para o 7º. Aí eu cheguei, e Deus começa a conversar com você. Deus conversa com você, as pessoas ficam esperando. Não, Deus conversa com você com o mendigo. Deus conversa com você com a pessoa. Deus usa pessoas para falar. E aí eu cheguei, já estava assim, meu Deus, não tem renda. E essa construção, e cheguei para minha funcionária e falei, nossa, eu sou fechado demais. Ela falou, por quê? A obra já dura 7 anos. Ela falou, você já parou para pensar que você nunca teve um acidente de trabalho? Que o dinheiro faltou, mas não acabou? Que ninguém te processou? Aí eu falei, gente, olhando por outro lado, primeiro, essa obra não é minha. Essa obra é de Deus. Tudo que você tem é Deus que deixa você fazer. E depois, quem falou que a finalidade dessa obra é me dar lucro? Aí eu reverti o raciocínio. Quem falou que Deus permitiu que eu fizesse essa obra para proteger 40 famílias durante o Covid? E se Deus permitiu que, com toda essa dificuldade, eu continuo com elas, quer dizer que Ele não está fazendo para mim, Ele está fazendo por eles. E aí você alivia, cara. Você fala, caramba, a gente é só ferramenta. Então, hoje, nos meus negócios, eu tenho uma visão diferente. Claro que eu sou extremamente rígido com um certo tipo. Eu tenho tratamento diferente? Tenho. Eu tenho um tratamento com alguém que está com dificuldade de pagar e alguém que é o caloteiro. Entendeu? Se você for olhar na Bíblia, fala que Deus é bom, mas primeiro fala que Deus é justo. E justiça, às vezes, você dá possibilidade para quem quer, mas não pode, ou ser rigoroso com quem pode, mas não quer. Então, hoje eu sou extremamente dependente de Deus, eu paguei língua, escuto gospel o dia inteiro, não faço nada sem orar, para me sentar aqui eu oro. Você sabe por que eu oro? Porque a gente começa a entender que eu não sei quem tem... Aí eu te falo, olha como são as coisas. Eu tenho certeza que tem alguém do outro lado, que está num quarto escuro, que está até arrepio, que está com depressão, que está vendo isso agora e vai levantar. Então a gente é ferramenta de Deus, e quando você se abre, e aí às vezes a porta se fecha. Eu queria um programa, Você não tem que reclamar, cara. Porque você não sabe o que Deus está te livrando. Às vezes você vai num programa desse que vai te pôr na droga. Você não sabe. Então hoje eu sou extremamente dependente de Deus, porque quando eu estava no buraco foi Deus que me tirou. Então é por isso, eu sou cristão, sou dependente, peco pra caramba, peco muito e estou aprendendo, tendo a pecar menos, mas sem Deus eu não sento aqui. E aí você falou dessa generosidade, né? Essa generosidade também é caminho para a prosperidade? Cara, você quer saber, você quer ganhar dinheiro, você quer o manual? Leia 2 livros, Provérbios e Eclesiastes. E aí, nesse meu encontro com Deus, já velho, já com 30 anos, vou ler a Bíblia. Ler a Bíblia de capa a capa. Inclusive, estou escrevendo um livro sobre a Bíblia, voltado para o dinheiro. Na Bíblia, tem mais de 2.000 passagens, porque até as pessoas falam que dinheiro é pecado, que rico é isso. Olha, acaba te afastando do dinheiro. Do dinheiro. Isso aí veio muito na Idade Média, principalmente pelo cristianismo mesmo, da Igreja Católica, que ela justificava o dinheiro como um pecado para justamente tomar o dinheiro das pessoas. A Igreja Católica, não falo de agora, mas da Idade Média, ela era dona 2/3 da Europa. 2/3 da Europa era da igreja e de ter dinheiro era pecado.
Então, o livro as pessoas leem muito Provérbios, deveriam ler Eclesiastes, que é o livro em seguida, os dois são de Salomão, porque Provérbios ele ensina muito no auge, no ápice, e em Eclesiastes ele estava no fundo do poço, quando ele fez as coisas erradas, então ele fala alguma coisa. Por exemplo, Eclesiastes ele fala que o homem tem que gastar o que ele tem, o fruto do trabalho dele, ele tem que usar, usufruir, é um benefício que ele tem. E em Provérbios ele fala, se você for ler, o Salomão foi tido como o homem mais rico da humanidade e o mais sábio, ele fala que uma das bases da riqueza é a prosperidade, justamente porque é aquilo que eu te falei. Se você vai entender, a gente tem que entender os princípios cristãos como um todo. Então, não é só que Deus te ensina a enriquecer, mas se eu te falei que Deus te usa como ferramenta, então ferramenta serve para os outros. Não é para você dar o seu dinheiro, mas você tem que ser generoso em compreensão, você tem que ser generoso financeiramente também, em contribuir às vezes para alguém que precisa, que você está vendo que a pessoa está precisando. Porque Deus encaixa, cara. Aconteceu uma coisa, e no meu processo de transição entre perdido e cristão, olha como é que Deus conversa com você, a gente não entende. Eu treino todo dia, eu faço academia todo dia, saio cedo, e um dia desses eu esqueci o meu tênis dentro do carro. Tinha um chinelo novo, tinha acabado de comprar o chinelo. Falei, vou de chinelo no carro. Parei em frente ao Santa Helena Plus. Me chega um mendigo e bate no meu vidro. E eu escuto todo mundo, tá? Uma coisa que eu falo assim, escuta todo mundo que quer conversar com você. Às vezes o que a pessoa vai é te dar, não é te pedir. Quer conversar comigo, qualquer pessoa conversa. Eu não sei o que é. Deus não usa Mercado Livre para te entregar as coisas. O cara bateu. Eu falei, ô meu amigo, eu falei, bom, eu queria te pedir uma coisa. Aí eu falei, o que você quer? Me dá um chinelo. Aí eu falei, Deus, você tá de brincadeira. Aí deu muito na cara, né? Me dá um chinelo. Eu falei, como assim, meu amigo? Aqui pra você ver, meu chinelo arrebentou em frente ao Plus. Meu chinelo arrebentou, eu tô andando descalço. Aí eu falei, agora eu vou trucar ele. Quanto você calça? Ele é meu número. Entende? Aí eu fui entreguei para ele. Ele calçou o chinelo e saiu pulando de alegria. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu falei, que é isso, pai? Porque Deus não estava atendendo um pedido meu, não. Deus estava atendendo um pedido dele. Só que ele me usou. E aí eu comecei a ver generosidade. E um chinelo novo. Eu estava estreando o chinelo. Era para ele. Então a generosidade, existe uma diferença de prosperidade e riqueza. Riqueza, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Você é próspero, primeiro, quando você complementa toda a sua vida. Vida familiar, quando o seu dinheiro traz satisfação para os seus filhos, satisfação para a sua família, e ele serve como transbordo. O que é transbordo? Você tem o dinheiro que ele te ajuda e ajuda o outro. O seu dinheiro ajuda o outro quando você dá oportunidade de trabalho. Se você for pegar o dinheiro e juntar, ele não serve, Deus vai tirar e vai passar para outro. Dinheiro é coisa de Deus, só que Deus, ele te dá o livre-arbítrio, Deus não pode interferir. E Deus torce para que as pessoas do bem tenham dinheiro na mão. Mas ele não pode ficar interferindo. O do mal também, nós vivemos uma guerra espiritual que o mal também ganha muito também aí. Então a generosidade consiste em usar o seu dinheiro para gerar emprego, para facilitar a vida das pessoas ao seu redor, para facilitar a sua comunidade, para criar opções, para criar isso que você chama de transbordo. De transbordo. O meu dinheiro não é só para eu viajar. O meu dinheiro ele tem que ser reempregado em uma nova construção, para que outras pessoas tenham oportunidade de trabalho. Entende? O meu dinheiro ele não pode ser só para mim ter um carro novo. O meu dinheiro tem que servir para me dar um adicional para o meu funcionário. Eu tive um funcionário agora que a esposa dele estava em gravidez de alto risco. Eu tenho que dar uma condição dele ter um plano de saúde legal. Então é isso que é generosidade, você começar a sentir a dor dos outros. Porque da mesma forma que você precisa, as pessoas também têm necessidade. E às vezes Deus vai colocar na sua costela assim, ajuda. E a gente fica, não vou. Não tem nada à toa. Ninguém chega a você à toa. Às vezes você tem que ajudar sem esperar receber de volta. Mas ser generoso é ter empatia pelas pessoas, ser justo na hora que tiver que ser. Porque também a gente não precisa ser bobo, não? As pessoas acham que ser bom é ser bobo. Não é. Mas você também tem que ter empatia. Às vezes você pode ajudar sem ninguém saber. E criar oportunidades. Às vezes ser generoso
Chega uma pessoa aqui que você sabe que ela não vai, que ela vai te dar trabalho, mas às vezes ela precisa de um trabalho. Dá um trabalho. E aí vai. Nesse primeiro livro que você fez e nesse que você está escrevendo, você elencaria aí, Juninho, alguns pilares da riqueza? Alguns pilares para você prosperar? É muito fácil. O primeiro que eu fiz ele é um livro mais técnico. Na verdade, ele foi usado na minha tese de mestrado, então a editora quis lançar. Então esse que eu já escrevi, ele ajuda muito quem tem dinheiro, quem quer ter dinheiro, porque eu falo de forma ambiciosa. Às vezes você está montando aqui um programa, eu falo, não, eu quero... O rico, ele nasce rico. A pessoa rica, ela não fica rica. Ela nasce rica, sem dinheiro nenhum. O cara já é diferente, o cara já pega aqui, já mexe ali. Então, às vezes, essa pessoa que quer o meu livro, o que eu já escrevi, ajuda, porque ela já vai começar certa. Então, eu vou te ensinar a escolher qual tipo de empresa, limitada, SA, o que não fazer. Agora, para quem não tem nada, existem princípios, até o próximo provérbio ensina. Primeira coisa, você já tem tudo que você precisa. Pra você começar. Se você tem braço, se você tem perna, se você tem boca, você tem que adequar isso à forma que você precisa. Segunda coisa, não espera ajuda de ninguém. Não espera empurrão de ninguém. Decida o que você quer. O que você quer? Eu quero ter uma casa. Eu quero ter 1 milhão. Eu quero ter um hospital. Porque o cérebro é burro. O nosso cérebro é o órgão mais burro que a gente tem. Então ele é condicionado. Se você programar o seu cérebro 21 dias, ele vai adaptar a um hábito. Se você manter esse hábito 3 meses, vai fazer parte da sua rotina. O que eu quero te dizer? Quer ir para academia? Isso é cientificamente cobrado. O cérebro é burro, o cérebro é preguiçoso. Os 21 dias são os piores dias para começar qualquer hábito. Por que eu falo hábito? A soma dos hábitos fazem o seu comportamento. Então a pessoa quer ir para academia. Você pode ter certeza que os 21 dias vai ser os mais difíceis. A pessoa quer parar de fumar, os 21 dias vão ser os dias mais difíceis, porque o seu cérebro ele é pirracento. Você conseguiu essa... Quer ficar confortável, né? Na ele zona de acostumou. conforto. O cérebro é tão burro que senão quem bebia não parava de beber, quem não bebe não começaria, acostumaria, só que você tem que saber disso. Então você tem uma luta de 21 dias para criar um hábito. Conseguiu, nos próximos 3 meses você tem que manter esse hábito. Vamos supor que o meu hábito é fazer regime. Você vai penar nos 21 dias. E as pessoas não conseguem. 1 semana, 2 semanas, para. Conseguiu 21 dias, seu cérebro já vai ficar mais... Mas nesses 3 meses, é os melhores de você ter recaída. Então, nesses 3 meses, você não deve ir no rodízio. Nesses 3 meses, você não deve ir no restaurante. O que isso tem a ver com dinheiro? Dinheiro é hábito. Então, você precisa entender. Sempre que você tem que gastar menos do que você ganha, as pessoas ganham 10 mil e vivem com 3. Se elas ganharem 100 mil, por que ela não vai viver com 10? Que vai ser 3 vezes mais do que ela ganhava. Então, gastar menos do que ganha, objetivo claro, metas possíveis. Eu quero ser dono de um prédio. Você não vai conseguir de uma vez por outra. Então, a primeira coisa que você precisa, juntar um dinheiro para você comprar um terreno. Comprar um terreno, conseguir, às vezes, um parceiro para você construir um primeiro prédio, para depois você... Então, você precisa ter metas claras. Metas claras, objetivos claros, gastar menos do que ganha, procurar ter renda passiva. Renda passiva é o dinheiro que trabalha para você. Quando você trabalha e recebe, isso é renda ativa. Isso quer dizer que se eu não tiver presente, eu não vou ganhar dinheiro. Se você consegue juntar um salário, que seja no banco, banco é a pior aplicação que a pessoa pode fazer, porque o banco está ganhando de alguma forma. Mas esse dinheiro está lá, ele está aplicado, aquele rendimento da aplicação é uma renda passiva. Se você compra uma casa de aluguel, é uma renda passiva. Quanto mais você põe o seu dinheiro para trabalhar para você, tem 2 trabalhando ao mesmo tempo. Então, você trabalha aqui e o dinheiro trabalha lá. Investimento. Investimento não é o que as pessoas falam que é. É o que você sabe fazer de melhor. As pessoas falam, qual é o melhor investimento? O melhor investimento é aquilo que eu sei fazer de melhor. Como assim? Você é comunicador. Você vai investir em quê? Em CDB? Em dólar? Não, você vai investir na comunicação. O que te dá dinheiro? Me dá dinheiro a comunicação. Então, se você pegar o seu salário, mudar seu microfone, mudar sua televisão, isso vai aumentar a sua renda? Então você tem que investir. Eu falo muito a teoria da galinha de ouro. Todo mundo tem uma galinha de ouro. Por que tem gente que ganha dinheiro em siderúrgica? Por que tem gente que ganha dinheiro com gado? Porque as pessoas sabem ganhar dinheiro com aquilo. Tem gente que ganha dinheiro com salão de beleza. Tem gente que ganha dinheiro entregando pizza. Então você tem que pegar você tem que investir naquilo que você sabe fazer de melhor para aumentar o que você ganha. Depois, com o ovo, aí você vai pôr em banco, você vai pôr em imóvel. Então a pessoa
tem um salão de beleza. E ela tem a agenda cheia. Está ganhando dinheiro com a salão de beleza. E a pessoa me pergunta, como é que eu vou investir em quê? Imóvel? Eu vou investir em dólar? Eu falei, você vai investir no seu salão. Você vai aumentar o seu pai, porque é lá que está te dando dinheiro. Então as pessoas precisam olhar investimento, ela tem que investir naquilo que ela sabe fazer. Às vezes você é um cara que eu acho muito legal. Eu tenho um jardineiro que ele gasta aí 2 horas para fazer a jardinagem e ele tem todo o material, ele tem aquele cortador automático, ele entendeu que ele investe naquilo. O que ele gastava um dia, ele faz em 2 horas. Potencializa o trabalho Quantas dele. vezes ele vai fazer? Então é esse cara que um dia vai criar uma franquia desse negócio, é esse cara que um dia... Então o investimento é naquilo que você sabe fazer melhor. Às vezes você sabe fazer unha, às vezes você sabe cortar grama, ao ponto do seu negócio chegar num ápice que não vai crescer. Aí sim, daqui você vai investir em outro lugar. O cara tem uma churrascaria, está ganhando dinheiro, não tem mesa. Não, meu negócio tá bom demais, não tem... Isso é uma... Velho, você tem que ir para um lugar maior. É isso que o mercado está te mostrando. Você já tem... Então, você investe nisso. E fora isso, você tem que ter uma planilha aí. Eu falo muito do 50, 30, 20. 50% do que você ganha... Aí, presta atenção no que eu estou falando, é o que você ganha. Não estou falando valor. Se você ganha um salário mínimo, você tem que adequar a isso. Se você ganha 10, você tem que aguentar isso. Agora, quanto mais você ganhar, mais isso vai expandir. Então, 50% de tudo que você ganha tem que comportar suas despesas. Aluguel, supermercado, água, luz. 30% aí você vai usar para coisas dispensáveis. Passear, viajar, lazer. E os outros 20% você vai ter que reinvestir. Mas por que reinvestir? Toda vez que se a gente está falando em proporção, em percentual, toda vez que você reinveste, você concorda que o percentual seu aumenta de lazer? Porque se você pega 100% e põe 20%, ele passa a 120%. Então o reinvestimento é contínuo. Fundo de reserva, as pessoas falam muito em fundo de reserva. Fundo de reserva não quer dizer que seu dinheiro precisa ficar parado. Pode ser um investimento que ele vai ficar lá financeiramente, quando você precisar, você usa. A pessoa precisa começar a usar o dinheiro em percentual. Percentual. Faça conta em percentual. Vou comprar um negócio à vista. O desconto é R$5. É muito ou é pouco? R$5 percentual de quê? Se for R$5 percentual de 50, é excelente, 10%. Se for R$5 percentual de 1.000, é muito pouco. É 0,5. Então começa a fazer conta em percentual. Ah, é só R$10. R$10 de quê? É só R$50. R$50 de quê? Você tem que viver, tudo bem, mas a partir do momento que você saber se é muito ou se é pouco, mesma coisa de venda. Estou vendendo um negócio, o meu lucro é R$2, só R$2. R$2 de quê? Às vezes o que eu comprei foi 20. R$2 é 10%. Agora, às vezes o que eu comprei foi 200. Então começa a fazer conta de percentual. E o famoso livro caixa. Saiba tudo que entra, sabe tudo que sai. Você acha que o propósito é importante para você construir riqueza? O seu propósito? Fundamental. Porque às vezes a pessoa, eu quero ser rico. Porque nem todo mundo nasceu para ser rico. O propósito é fundamental. Aí entra prosperidade. Eu não te falei que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O nosso propósito é ter paz e ser feliz. Nosso propósito, Deus criou a gente para ser feliz e ter paz. Nem todo mundo vai ter paz com dinheiro. Então, qual é o seu propósito? E existem grandes, eu falo muito do Rubim Barrichello. O Rubim Barrichello foi um cara que entendeu muito bem o propósito. E quando você acha o seu propósito, você tende a ganhar muito dinheiro com isso. Não o contrário. Não é tendo dinheiro que você acha o seu propósito, mas quando você acha o seu propósito, você não quer que o dinheiro fique na mão das pessoas. Só que às vezes o seu propósito não é só ser o homem mais rico do mundo. Mas eu falo isso muito com o Rubim Barrichello. O Rubim Barrichello foi o piloto mais inteligente que eu conheci no mundo. Porque ele entendeu que ele nasceu para ser o segundo lugar. E o propósito dele era ser o segundo lugar para que o Schumacher fosse o primeiro. O Rubinho, ele foi vice e as pessoas assustavam. Que ele abria, não sei se você lembra, a corrida o Rubinho voltava e o Schumacher só foi quem o Schumacher foi porque achou o Rubinho. Só que o Rubinho, ele entendeu que ele não nasceu para ser o campeão. Aí você fala, e se ele não entendesse isso? Você acha que ele teria ganho do Schumacher em alguma circunstância? Não.
ele seria tirado de escanteio e ia para uma empresa pequena ou até sairia da Fórmula 1, porque o propósito dele era ser... Agora, por que que é? Eu não sei, o mundo é uma engrenagem. Só que o que eu quero O fato dizer... é que ele fez muito dinheiro com isso. Ficou milionário, sendo... Não servia... O Schumacher foi heptacampeão, campeão. E o Rubinho foi hepta-vice. Agora, se ele não aceitasse o propósito dele, ele teria sido o quê? Ele já teria saído da roda, é assim que funciona, as pessoas são substituíveis. Então, tem pessoas que nasceram para ser o melhor entregador de café do mundo. Mas como assim? Você concorda comigo que do lado do Lula, ou do lado do Bolsonaro, ou do lado do Obama, não tem um garçom que vai entregar um cafezinho para ele? Ou do lado de um juiz? Eu escrevi um artigo falando isso. Identifique sua harpa. Depois eu vou te falar desse negócio da harpa, porque Davi era arpeiro. O Davi era tocador de harpa, o rei Davi. E ele só foi rei porque ele tocava harpa. Ele foi chamado para tocar na casa do rei e assim foi. Mas o cara nasceu, Deus criou ele para ser um cara estrategicamente. O cara faz o cafezinho e às vezes ele está com um juiz. Está com um juiz lá que está com um dia foda, está com um dia difícil. O cara está com um dia problemático que vai julgar uma pessoa que pode ser condenada injustamente. E todos nós temos problema, inclusive o juiz, ele tem dia ruim. A juíza, ela tem TPM. O cara está e vem com um dia ruim, vai julgar um cara que pode ser condenado inocentemente. Chega um cara com um cafezinho bem servido, dá um bom dia, fala um Deus te abençoe, porque ele cumpre o papel dele, ele muda toda a história da humanidade ali, o cara toma, vai. Entende como as coisas são? Qual é o sinal para você saber que o propósito está certo? As portas se abrem. As portas se abrem. O que é a primeira coisa? Tem lugar que não é para você estar. E aí você é xingado, você é humilhado, nada fecha. Não é para você estar ali, cara. A gente nasceu para ter paz. Onde Deus está, não tem confusão. Você está num relacionamento que você só tem problema. Eu amo a pessoa, mas você só tem dor de cabeça, você não tem paz. É tóxico. Não é o seu propósito. Às vezes você está com uma pessoa que não é o parâmetro que você criou, mas a pessoa está ali com você o tempo todo. Você está num dia difícil, a pessoa sacrifica para estar para você, e você não enxerga isso. Seu propósito está ali, não sei para quê. Então esse cara do cafezinho, quando ele identifica que ele está ali, ele vai ser um cara feliz, ele vai receber o que ele tem que receber, ele vai chegar em casa, ele vai cumprir o propósito dele. O mundo é uma engrenagem. Tem gente que nasceu para ser uma engrenagem grande. Você já viu engrenagem de relógio? Que é toda interligada. E aquela engrenagem pequena que precisa para fazer a engrenagem grande funcionar. Fechar, entende? Agora a gente tem que entender, é Deus que quis assim, Deus não precisa justificar. E todo mundo que luta contra o seu propósito, nós estamos aqui, né, com a turma toda da produção aqui. Você concorda que sem esse cara aqui, não adianta você ter talento nenhum? Nada funciona. Que não vai no ar, que seu programa não vai no ar. Agora, que o propósito dele é o seu melhor editor, porque se ele não for o melhor editor, ele vai deixar passar uma mensagem importante. Agora, é um baita de um propósito, bicho. Então, a questão do propósito, da riqueza, elas estão interligadas assim. Você pode ser rico, mas se você está infeliz, sai fora. Seu propósito te deixa feliz. Você é um comunicador. Eu sou um comunicador também. Eu acho que o meu propósito tem a ver com educação ou comunicação. Porque são coisas que, geralmente, o seu propósito, muitas vezes, ele não vai dar nem dinheiro. Mas ele te dá paz, você concorda? Nós estamos aqui no fim de semana, conversando no fim de semana, o programa é uma sexta-feira, muita gente bebendo, mas isso aqui nos dá paz. Não sei te explicar por quê. E é uma mensagem que vai gerar paz e talvez muita prosperidade para outras pessoas. Você pode até não ficar rico, mas eu te garanto que se for seu propósito, não vai te faltar nada. Vamos para a história da harpa, para a gente... Vai. Não, a história da harpa é porque o Davi, ele foi ungido com 13 anos. Davi foi o maior rei de Israel. Tanto é que a bandeira de Israel é a estrela de Davi. O Davi, ele era arpeiro de tocar harpa. E ele foi tudo que o Davi fazia, e muitas vezes o seu propósito, o que você está fazendo agora é só caminho para o seu propósito. Então vamos voltar para a gente ter uma ideia. O que eu quero dizer faça da melhor forma possível aquilo que lhe é permitido fazer. O fato de você estar ser um servidor de cafezinho, às vezes, se você fizer bem feito, você vai ser colocado num lugar maior. Nós temos o caso de José também, mas vamos no Davi. O Davi, ele era pastor de ovelha, rejeitado pelos irmãos, os irmãos eram todos
do exército. O Davi era tido como abastado e ficava no campo tocando ovelha e tocando harpa. Ele tocava muito bem harpa. E então ele tocava, porque Deus pôs no coração dele tocar um instrumento. Ele tocava com prazer sozinho. O Saul, que era o rei, inclusive o perseguiu depois, estava tendo pesadelo. E alguém de Saul lembrou, tem um menino que toca a harpa, ele toca muito bem. E Davi foi chamado por tocar tão bem a harpa para tocar dentro do quarto do rei. Muitas vezes o que você faz bem agora é só para Deus te mostrar onde você vai chegar. Ele foi lá, Deus já estava preparando ele para ser rei. Porque ele foi no palácio, conviveu com o palácio como arpeiro. Ele só foi ser rei 30 anos depois da unção dele. Agora, se ele não tocasse bem a harpa, porque Deus toca a harpa, porque assim funciona. Ô, David, isso, e um sinal para você saber que seu propósito está no caminho, porque nós vivemos uma guerra espiritual. Aí você vai falar, isso acontece comigo o tempo todo. Ô, David, entrevista o Juninho lá. O Juninho não, cara, o Juninho não. Não, o Juninho não. Aí passa uma pessoa e fala assim, você vai entrevistar o Juninho? Eu sei que o Juninho não. Vai. E da mesma coisa, né? Não é o nosso caso que eu estou falando. Mas Deus não pode ficar fazendo as coisas para você não, bicho. Tem um ditado italiano que fala assim, trabalhe como tudo dependesse de você e reze como tudo dependesse de Deus. Faça a sua parte que ele vai fazer a dele, né? Então, voltando à harpa, o Davi, ele era tão bom arpeiro, tocador de harpa, que não teve como não colocá-lo para tocar para o rei. Mas ele foi como arpeiro. Ele não foi como rei. Ele não foi como soldado. Ele não foi como um grande guerreiro. Ele foi como um simples tocador de harpa. Então foi o meio que ele usou e Deus usa pessoas improváveis. Davi era rejeitado, era o caçula. José era o caçula, era rejeitado. Jeremias era um medroso. Pedro era nervosinho. João era depressivo. Porque Deus usa pessoas como eu e você. Então, se você tem alguma coisa de bom, Deus te deu alguma coisa de bom, receba, faça bem feito e você faz parte da engrenagem. Uma hora, quem sabe essa engrenagem vai te catapultar para outro lugar que você quer estar. Com essa mensagem, a gente finaliza aqui o Gerais Podcast dessa edição, obrigado, né? Viu? 8, né? Muito obrigado, Juninho. A gente ainda não tinha Juninho. conversado, foi um prazer. Valeu, muito Talento, obrigado. bem de família, sou muito grato a seu pai, muito grato a seu pai. Seu pai que me trouxe para Muzirama. Sou muito grato às suas irmãs que me deixam trabalhar, muito grato. Sou muito grato a você, família de comunicador. Parabéns. Valeu. Muito obrigado, Juninho. Muito bem, finalizamos aqui mais essa edição do Gerais Podcast. Te convido para seguir o canal da TV Gerais, ativar as notificações para que você possa receber as nossas notificações aí, os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima.